Vamos em Gênesis. Na semana passada, então, nós concluímos o capítulo 3, a última parte. Eu queria pegar só no último versículo, só para a gente pegar mais algumas referências e concluir, para que a gente possa entrar no capítulo 4. Capítulo 3 de Gênesis, versículo 24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Provavelmente deve ter circulado já na sua Bíblia a palavra espada, que nós, na semana passada, entendemos que é a lei, se trata da palavra de Deus. Eu quero dar algumas referências para vocês, só para a título de afirmação, caso algum dia você estiver explicando para alguém e tal, da onde você tirou isso, qual que é a base, para você defender que essa espada está se falando da palavra de Deus, no sentido, com uma referência mais exata à lei do Senhor. Amém? Vamos abrir lá em João, Evangelho de João, capítulo 6. Versículo 63. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. As palavras que eu vos digo são Espírito e... Então guarda essa informação. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Abre lá em Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. A partir do versículo 10. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve num livro, e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. Então, a espada, lembra de Lucas capítulo 2, quando a espada transpassará a sua alma?
Então essa espada lá que foi colocada na porta do jardim, a espada inflamada de fogo, ela transpassou a alma de Jesus. Agora essa espada está dentro da alma de Jesus. Então, quando ele diz lá em João, no capítulo 6, versículo 63, as minhas palavras são espírito e vida, o que sai quando Jesus fala é a espada. Só que a espada da porta do jardim gerava morte. A espada, que é a palavra que sai através do Espírito, ela sai através de Jesus, ela gera vida. Quem está aí? Então, da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios. Apocalipse 19. Vamos ler do versículo 14. Apocalipse 19, versículo 14. E seguiam-no os exércitos nos céus, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Então essa mesma espada que em nós, quando recebemos, gera vida, é a mesma espada que vai ferir as nações. A mesma palavra que nos justifica é a mesma palavra que vai ferir e que vai dar a sentença para os ímpios. Amém? Pensando no ponto de vista da justificação, a palavra que hoje nos salva, quando Jesus vier, vai ser a palavra que Jesus vai usar. Vocês tiveram a oportunidade. Vocês rejeitaram. Amém? Quem está aí? Efésios capítulo 6, para a gente poder começar o que nós vamos tratar hoje. Efésios capítulo 6, versículo 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tá aí ou não tá? Amém? Então essas são as referências que eu queria passar para vocês acerca da espada do último versículo que nós estudamos na semana passada. Podemos começar? Estão preparados? Gênesis capítulo 4. Tá certinho, né? Não tá cortando cabeça, né? Gênesis capítulo 4. Hoje, para a gente conseguir entender essa parte, nós vamos ter que abrir um parênteses e falar das ofertas de redenção. É um conteúdo um pouco mais denso. Então vocês vão precisar ter um pouquinho de paciência e redobrar a atenção. Amém? Quem está comigo? E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e a ela concebeu, e deu à luz a Caim, e disse, alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante, e o Senhor disse a Caim,
Por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Quem está aí? Acho que na semana passada eu já adiantei a parte do conheceu Adão a Eva, né? Tá fazendo uma indicação que eles tiveram seu momento de intimidade e então nasceu Caim. Interessante, e o que nós vamos destacar hoje, que eu acho que eu comentei na semana passada, mas tem gente que não estava na semana passada. No final do versículo 1, a Eva vai dizer: alcancei do Senhor alcancei do Senhor Lembra que a sentença da mulher era que multiplicarei as suas dores de parto. Amém? Ao dar à luz, ou multiplicarei suas dores ao dar à luz. Amém? E ficou a incógnita de como que Deus vai multiplicar do zero, se eles ainda não tinham filhos. Então, o que tudo indica é que Adão e Eva já tinham filhas mulheres no jardim. Porque uma das ordens de Deus ao criar o homem é frutificar, multiplicar e encher a terra. Quem está aí? Quando Deus vai dar sentença para a mulher, fala em multiplicar a dor ao dar a luz. Então isso quer dizer que ela já tinha alguma dor e ela já tinha tido essa experiência algumas vezes. Outra referência, vai lá no capítulo 4, versículo 17. E conheceu Caim a sua, e ela concebeu e deu à luz. De onde saiu essa mulher? Se em tese a gente teria só Adão, Eva, Caim e Abel. Que não mais Abel. De onde saiu essa mulher? Essa é a possibilidade mais lógica. É particularmente assim que eu creio. Eles tinham já filhas mulheres e que quando Deus fala em multiplicar a dor, ela já tinha alguma dor, por mínima que fosse. Ela já tinha tido filhas mulheres. E a Bíblia não narra o nascimento de mulheres. Amém? Conseguiram compreender? E deu à luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Nós só vamos conseguir compreender o que aconteceu aqui se nós entendermos as ofertas de redenção. Aonde estão as ofertas de redenção? Levítico, capítulo 1, 2 e 3. Corre lá. Nós não vamos ler inteiro, porque o conteúdo já é denso, e eu vou destacar só algumas coisas, senão a gente não vai conseguir concluir. Eu já coloquei o título ali, ofertas de redenção. Amém? Antes da gente ver quais são as ofertas, nós precisamos entender quais são os elementos que compõem uma oferta. Quem está comigo? Quem lembra quais são os elementos que compõem a oferta? Uma oferta. Alguém lembra? Vamos lá. Oblação.
libação e o que mais? Eu não tenho espaço aqui, mas do lado de oblação você coloca parte sólida e libação parte líquida. Na gordura você pode colocar também do lado gordura do animal ou azeite. Oblação parte sólida, libação parte líquida e a gordura ou azeite, que é a gordura do animal ou azeite. Quem está comigo? Capítulo 1. Qual é o nome da oferta? Olha lá na sua Bíblia. Qual o nome da oferta? Ou também quer dizer totalmente queimada a Deus. Capítulo 2. Qual o nome da oferta? Essa tem vários nomes. Em algumas Bíblias vai estar oferta de cereais, em outras dos primeiros frutos, em algumas manjares. Só que nos outros anos todos eu usei manjares, mas pode ser que alguém entenda com uma conotação pagã ou coisa diferente. A minha Bíblia fala de ofertas de alimento. Então vou colocar alimento. A partir do capítulo 3, nós vamos ter uma série de ramificações de uma mesma cerimônia, mas ela tem ramificações. Então nós vamos usar só a parte grosseira dela. As outras vão ramificar em questão de direção, para o que é cada coisa. Tá? Então, a partir do capítulo 3, nós vamos ter as ofertas de sacrifício. Conforme eu for falando, vocês vão preenchendo, para mim não ficar gastando tempo de ir escrevendo. Se você for ler o capítulo 1, oferta de holocausto, ela é uma oferta animal. Então você pode colocar embaixo holocausto, oferta animal. Oferta de alimento é a oferta dos cereais ou dos primeiros frutos, que é composta por a pura farinha de trigo, o azeite e o puro suco da uva. No caso da oferta animal, o que é a oblação da oferta animal? A carne do animal. O que é a libação? O sangue do animal e a gordura do animal. Então aqui nós temos no animal já é uma oferta completa por si. A oferta de sacrifício também é uma oferta animal. Você pode colocar embaixo lá de sacrifício, oferta animal.
Então, toda oferta para ser recebida por Deus, para ser aceita por Deus, ela precisa ter esses três componentes: oblação, libação e gordura. Quem está aí? Precisa repetir? Oblação, no caso da oferta animal, a carne do animal. No caso da oferta de alimentos, a pura farinha do trigo. A libação, na oferta animal, o sangue do animal. Na oferta de alimentos, o suco de uva. E a gordura ou o azeite. Quem entendeu até aqui? Existe diferença entre oferta de holocausto e sacrifício? Alguém sabe? Sim ou não? Existem. Vamos ver quais são as diferenças? O que não muda é o tipo do animal. Eu posso oferecer um touro como holocausto, mas eu também posso oferecer um touro como sacrifício. Eu posso oferecer um bode como holocausto, mas posso também oferecer um bode como sacrifício. Eu posso oferecer um cordeiro por holocausto e posso também oferecer um cordeiro por sacrifício. Posso oferecer uma pomba por holocausto e também uma pomba por sacrifício. Então, um animal não muda. Amém? Redobre sua atenção, senão você não vai conseguir compreender isso aqui. E sem entender isso aqui, você pode, em qualquer reunião de pastor, me ensinar isso aqui, que vai virar revelação. Acredite. Se algum dia eu tiver a oportunidade de falar só com o pastor, eu vou ensinar isso aqui. Certeza. Eu duvido, quem sabe. Poucos que sabem. Olha o privilégio que você está tendo. Quem está aí? Primeira diferença entre holocausto e sacrifício. Oferta de holocausto, sempre Deus vai exigir que seja um animal macho. Então, quando a pessoa levava a oferta para o sacerdote tocava nas partes do animal para ver se ele era saudável, se ele tinha ali tudo saudável para reproduzir. E essa era uma exigência. Por quê? Porque era comum, principalmente naquela época, nascer animal sem o órgão genital, ou seja, sem um sexo definido. Então, esse animal Deus tinha como impuro e Deus não aceitava como oferta. No caso da oferta de holocausto, tinha que ser necessariamente um animal macho. Amém? Tinha que ser perfeito. E sacrifício precisava ser macho, mas em algumas hipóteses, Deus aceitava a fêmea. Vou dar 2 exemplos para saber como que a pessoa ia entregar um animal macho ou se ela ia entregar um animal fêmea. No caso do animal, o macho era entregue quando o pecado era um pecado pontual. Exemplo, naquela época eles moravam em tendas. Amém? Então eles habitavam em tendas. Vamos supor que alguém se levantava lá, na tenda, e vinha fazer alguma coisa contra você e contra o patriarca daquela família, contra o homem daquela família, fazer algo contra ele ou contra a sua família. Tipo, não gostava, se desentendeu e vem para cima para querer vir agredir alguém. E esse pai de família se levantava para defender sua família e matava aquela pessoa. Vocês estão conseguindo compreender? Ele mata, mas aquilo não fazia parte da índole dele. Não era do caráter dele. Ele fez para se defender. E ele está arrependido, porque aquilo não faz parte do caráter dele. Não é uma pessoa má. Então o que ele fazia? Como era um pecado pontual que ele cometeu e se arrependeu, ele pegava um animal macho para entregar como sacrifício, por expiação daquele pecado. Amém? Em quais casos era pedido a fêmea? Como eu disse, eles habitavam em tendas.
Então vamos supor que aquela pessoa, todos os dias pela manhã, quando ele acordava e saía da tenda dele, ele olhava para a mulher do vizinho. E ele sentia atração pela mulher do vizinho. E isso perdurava. Ele acordava, olhava para a mulher do vizinho e desejava. Tinha aquele sentimento de desejo. Então, era hoje, era amanhã, era depois, e assim continuamente. Nesses casos, quando ele se arrependia, ele dizia, eu quero parar disso, não é do meu caráter, está descontrolado, eu não estou conseguindo controlar. Então, ele pegava um animal fêmea e levava até o sacerdote. Por quê? Porque é um pecado contínuo, que se repete. Então, a fêmea, como ela tem a habilidade ali por natureza de reprodução, então vai ser sacrificado a habilidade dela de reprodução por conta daquele pecado que fica se reproduzindo. Então, se cria que quando se levava, fazia esse sacrifício, que esse sentimento ia sair. Esse sentimento de cobiça ia sair. Que foi sacrificado um animal fêmea. Deu para entender? Pecado pontual que houve arrependimento, macho. Um pecado que é repetitivo, fêmea. Um vício, alguma coisa assim. Amém? Conseguiram compreender? Como eu já adiantei, sacrifício é por expiação de pecado. Holocausto nunca por expiação de pecado. A oferta de holocausto, ela era dada em santificação. Ou seja, a pessoa estava declarando para Deus que ela estava vivendo uma vida de devoção e dedicação total a Deus. Quem está aí? Ela abordava pecado num sentido genérico. Como assim? Eu confesso que sou pecador, mas eu estou disposto a entregar o que eu tenho de valor para demonstrar para Deus que eu tenho uma vida de devoção, de temor e de dedicação a Ele. Não era para expiação, não era para cobrir pecado e nem tirar pecado. Era só alguém que estava confessando. Eu sou pecador, então por isso que a gente chama ela de uma oferta genérica. Amém? Então a pessoa ela meio que estava confessando, sou pecador, sou dependente de Deus, mas estou trazendo essa oferta aqui para declarar para Deus que eu vou viver em devoção e dedicação. Amém? Guardem essas informações. Não, talvez você não está entendendo agora, mas você vai entender daqui a pouco. Quem está aí? Outra diferença entre holocausto e sacrifício. Depois a gente fala da oferta de alimentos. Holocausto era queimado inteiro a Deus. Então, como que era a cerimônia? A pessoa trazia o animal, o sacerdote pedia para a pessoa colocar a mão na cabeça do animal. Por quê? Porque agora o animal vai representar. Lembra da lei da representatividade? Que eu falei na semana passada, já falei em outros dias anteriores? Então, aqui também funcionava essa lei da representatividade. Por exemplo, a pessoa levou um cordeiro. O sacerdote pegava, conferia se o cordeiro era perfeito. O cordeiro é perfeito. Então, agora você vem e coloca a mão sobre o cordeiro. Eles levavam até uma bacia do lado norte do altar. Deixa eu desenhar aqui. Vocês lembram do tabernáculo, né? Eu já expliquei. Pensa que é uma visão de cima. Então nós temos ali o pátio, do lado de dentro, que é o considerado átrio. A parte azul, o lugar santo, ou o santo lugar. E o vermelho, o santo dos santos. Aonde aqui na frente tinha um véu, lembra? Aqui tem o véu, que só entrava o sacerdote uma vez ao ano. E aqui dentro tem a Arca da Aliança. E dentro da Arca da Aliança tem a vara do Arão que floresceu, tem as tábuas da lei e o maná. Um potinho de maná que não estragou. Amém? No santo lugar, nós temos aqui, do lado esquerdo,
a menorá. Na frente aqui, o altar de incenso. Aqui do lado, a mesa dos pães. Amém? Para o lado de fora, nós temos aqui, perto da porta, a bacia de bronze, que era para purificação dos sacerdotes. E aqui no meio, o altar de holocausto. Amém? Pensa no altar de holocausto como uma churrasqueira grande. O altar de holocausto, só para detalhe, ele tinha uma rampa aqui, que o sacerdote subia para oferecer o sacrifício. Não podia ser escada, para não ver a nudez dele, porque eles usavam aquelas roupas, tipo um vestidão lá, né? E também, nas 4 pontas, tinham chifres de carneiro revestidos, cobertos de bronze. Amém? Você lembra daquela música do Toque no Altar? Que eles cantavam assim, era uma música guitarra. Toque, toque na ponta do altar. Eles cantavam assim. Aí, o que a gente entende quando você ouve falar sobre toque na ponta do altar? A maioria das pessoas assimilam a quina do palco da igreja. Quem está aí? Mas a ponta do altar são esses chifres de carneiro revestido de bronze, que são os chifres da justificação. Amém? Então, assim, para funcionar toda essa lógica de altar que o pessoal crê, tem que ter sangue, tem que ter bronze, né? Quem tá aí? Mas deixa pra lá. Se eles crêem, deixa, né? Ai, onde que eu tava? Deixa eu tomar uma água, pra dar uma refrigerada. Eu vou dar um detalhe aqui. Tá vendo aquela bolinha preta lá que eu falei que é a bacia da purificação dos sacerdotes? Ela é toda de bronze. E a primeira dela, que foi feita, eles pegaram o bronze que as esposas dos sacerdotes usavam como espelho. O que isso aponta? Isso aponta que em algum momento do ministério do sacerdote eles tiveram que abrir mão de sua vaidade. E o que purificava eles, essa bacia que agora purifica os sacerdotes, reflete a renúncia da vaidade das suas esposas. Então o sacerdote, antes de começar a cerimônia, precisava se purificar nesse tanque. O que eles faziam? Do lado norte era onde era sacrificado. Pensa ali numa mesinha de madeira, alguma coisa assim, com uma tigela embaixo. Então, depois que a pessoa colocava a mão na cabeça do animal, o sacerdote levava ela até esse lugar e passava com um carete, né, com uma adaga. Tinha que passar um corte só, não podia serrar. Era um corte só, degolava o animal e derramava o sangue dele numa bacia. O que eles faziam? Eles pegavam esse sangue, parte desse sangue, enchiam esses chifres de sangue e cruzavam em forma de X com o dedo polegar, fazendo uma alusão à cruz de Cristo. Esse sangue dos chifres era o sangue da justificação. Amém? Isso era uma das coisas que eles faziam com o sangue. Depois eu explico mais sobre o sangue. Se eu esquecer, vocês me lembram. Fala assim, fala de sangue. Que é o sangue da justificação. Essa ponta aqui, por exemplo, usando a analogia deles no arraial, vivendo em tendas. Amém? Fique com isso em mente. Alguém não gosta do pastor Tiago, ele mora lá em tendas. Aí o cara acorda de manhã e fala, vou ferrar aquele cara que eu não vou com a cara dele. Aí ele fala, o Tiago adulterou essa noite. Até ele explicar que era uma mentira, que era uma calúnia, ele já ia levar muita pedrada. Então o que era o recomendado? A pessoa tinha que sair correndo e segurar na ponta do altar, que é o chifre da justificação. Então eles tinham que juntar os 70 anciões que faziam parte daquela cúpula para vir interrogar e julgar e averiguar se aquilo era verdade ou não. Se ele fosse decretado inocente, podia soltar e viver normal. Se fosse condenado, se ele tivesse culpa, eles iam puxar ele até ele soltar
do chifre para depois apedregar, matar apedregar. Não sei. Tipo assim, é só uma hipótese, né? Tinha um juiz, tinha um leis da região, igual ao Brasil. Geralmente, por exemplo, se for trazer para os dias de hoje, na lei de hoje, se alguém, por exemplo, te processa e você prova que você não tinha culpa e a pessoa que te acusou perde o processo, geralmente ela tem que pagar as custas do advogado e tal. Naquela época lá provavelmente recebia alguma punição também. Mas eu não sei dizer ao certo o que é, se era só um tipo ou se poderiam variar. Quem está aí? Vocês entenderam mais ou menos como era feita a oferta do holocausto? Que era derramado sangue, depois vou explicar o restante do sangue. Qual que é? Ah. É Jeroboão? Jeroboão, não? É? Tentaram forjar ele, pegar uma posição. Daí não, Salomão e Davi resultaram os profetas perderam o reino. Só que daí o que ele fez? Quando Salomão pegou e assumiu o reino, o irmão dele ficou morrendo de medo. Ele foi se agarrar na ponta do altar. Aí foi um soldado lá, o chefe lá, falou, não pode dar contra ele, assim, vai ele, para ele não poder ficar usado. Tem até no filme, eu acho, de Davi, né? Aquele filme, acho que tem até no YouTube, se eu não me engano, um filme bem antigo de Davi, tem essa passagem. Quando Davi vai transicionar o trono, eles de um lado da cidade, tá o filho mais velho do Davi, com o pessoal do exército e tal, levantando ele é rei, e tá Davi abençoando Salomão, mais novo, como rei. Deus tem esses negócios, né, com mais novo. Olha a passagem do filho pródigo. A reflexão da passagem do filho pródigo é que a mensagem para nós, geralmente a gente entende que nós somos o mais novo, que estávamos fora da casa do pai e que voltamos, mas na realidade a mensagem de Jesus ali era para a gente refletir acerca do filho mais velho, né? Porque Jesus estava falando com os judeus, com os que eram os eleitos, aqueles que achavam que o Messias tinha vindo só para eles. Eles são a analogia do filho mais velho. Os filhos mais novos era a igreja naquele período de Jesus. Para nós hoje, nós somos o filho mais velho da parábola e aqueles que Jesus vem trazendo são os mais novos. Quem está aí? Deus tem esse negócio. É coisa de Deus. Nós vamos ver ali no Gênesis que rejeitou Caim e aceitou Abel, mais novo. Abraão teve 2 filhos. Ismael mais velho, Isaac mais novo. Deus falou, não, descendência vai sair do mais novo. Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó. E odiou Deus a Esaú e amou Jacó. Davi era o filho mais novo. Salomão era mais novo. Olha para você ver. A bênção de Deus está sobre o mais novo. É por isso que eu estou aqui. Brincadeira. Eu fiz ontem essa piada para ela lá. Daí vocês me deram o gancho do filho mais novo. Mas o que tirando a heresia, o que é fato? Cristo é o primogênito entre muitos irmãos. Ele foi morto, a bênção de Deus está sobre nós. Quem pegou? Bem, vamos voltar para o holocausto e sacrifício? Fechando o parênteses do parênteses. Outro detalhe do holocausto. O animal que era oferecido por holocausto, ele era esfolado. Antes de ser queimado, era tirado o couro dele e cortado em tiras. Outra coisa, eles lavavam suas fissuras e também lavavam os pés. Holocausto. Falando. Amém? Então, holocausto. Colocava a mão na cabeça, era degolado, derramado sangue numa tigela. Eles esquartejavam ele, tiravam a pele, cortavam em tiras e lavavam os pés. Amém? E isso nunca para expiação de pecado. Conseguiram pegar até aqui?
O sacrifício não era feito dentro do tabernáculo e nem dentro do arraial do povo. Tinha que sair fora. Quem está aí? Então, o animal tinha que ser levado fora. O holocausto, outro detalhe do holocausto é que ele era queimado inteiro. Então, vamos supor que na hora da degola o animal defecasse. Até as fezes do animal ia ser queimado junto. Porque ele é queimado inteiro para Deus. Já o sacrifício era oferecido fora do arraial, na pedra não lavrada por homens, mas lavrada por Deus. Aquela mesma pedra que seguiu o povo de Israel no deserto os 40 anos. E aonde eles iam tinha uma pedra fora do arraial, que é aquela pedra que eles beberam dela. Hã? Hebreus? Abre lá no Hebreus. É meio denso, eu sei, mas vai fazer diferença na sua vida, acredite. Hebreus capítulo 9. Quem está aí? Ora, também a primeira tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre. Volta ali no 8, versículo 13, só para não ficar fora de contexto. Dizendo, nova aliança envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelheceu, perto está de acabar. Aqui ele está fazendo uma referência do Antigo Testamento, da velha aliança, para a nova aliança. Ora, também a primeira, que é o Antigo Testamento, ou a primeira aliança, tinha ordenanças de culto divino. Então lá também tinha culto divino. E um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado. O primeiro em que havia o candelabro, a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu, que é ali na parte vermelha, segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca da aliança, coberta de ouro todo em redor, em que estava um vaso de ouro, que continha o maná e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas da aliança. E sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora, particularmente. Ora, estando estas coisas assim preparadas, a todo tempo entrava um sacerdote no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez ao ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelos pecados, por ignorância do povo. Dando nisto a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em comida e bebida, e várias abluções e justificações da carne, impostas até ao tempo da correção. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não nesta criação, nem por sangue de bodes, nem bezerros,
mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Por quê? Se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha aspergida sobre os imundos, os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Quem está aí? Então o autor dos Hebreus está trazendo aqui que o tabernáculo do Antigo Testamento era uma alegoria, todos aqueles sacrifícios que nós estamos vendo são alegoria de Cristo. Amém? Deixa eu ver aqui. 1 Coríntios 10, agora eu vou falar da pedra. Que era onde era oferecido o sacrifício. Estou terminando. Quem está aí? 1 Coríntios 10. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Quem está aí? Então essa pedra, que não é lavrada por mãos de homens, acompanhava o povo de Israel na peregrinação dos 40 anos. Era nessa pedra, fora do arraial, aonde eles ofereciam sacrifícios. Quem está aí? Você não pegou, né? Vamos lá, volta lá no Levítico. Tenha calma, você vai entender. Vamos recapitular as diferenças? Holocausto sempre macho, sacrifício era macho quando era um pecado pontual, quando era um pecado repetitivo, fêmea. Holocausto queimado inteiro, sacrifício não era queimado inteiro. Esse é um detalhe que eu esqueci de falar. O sacrifício, para que a expiação do povo fosse retirada, o sacerdote precisava comer sua parte. Quem está aí? E nós, igreja, principalmente do Brasil, temos dificuldade em compreender que o sacerdote precisa comer do sacrifício. Se o sacerdote... Vamos supor, eu acho que é até realidade. Tem pastor por aí, por exemplo, que às vezes ele é empresário, não depende do dinheiro que a igreja contribui, dinheiro dos dízimos, por exemplo. E ele fala, não, para mim não pesar para a igreja, para a gente poder ter valores para investir, eu me mantenho e todo o recurso que entrar da igreja fica para a igreja, para os trabalhos da igreja e reformas estruturais. No mundo espiritual, isso é um erro. Por quê? Por mais que o sacerdote tenha condições, ele precisa participar do sacrifício. Para que o pecado do povo seja retirado. Porque senão não há expiação do pecado. Você vai ver em Levítico capítulo 10, nós não vamos ler, não vamos abrir, depois você pode ler lá, que depois que os filhos de Arão
acenderam o incensário com fogo estranho, Deus matou. Mas ainda ficou mais 2 filhos de Arão. E esses 2 filhos de Arão, versículos depois do Levítico 10, eles pegaram uma oferta de sacrifício e está escrito: e diligentemente, quando Moisés veio para pegar a sua parte dos sacrifícios, percebeu que Eleazar, o nome do outro esqueci, Tamar e Eleazar, tinham queimado o sacrifício inteiro. Por quê? Provavelmente naquele dia muitas pessoas tinham trazido sacrifício, e então eles falaram: já tem muito, a gente tem muito mantimento, a gente tem muita comida, eu vou queimar isso aqui inteiro para Deus. Aí quando Moisés veio, a Bíblia diz que Moisés se irou, porque eles não tinham feito como Moisés havia ordenado. E a expiação do povo não poderia ser retirada por conta deles ter queimado inteiro o animal do sacrifício. Quem está aí? Então, no sacrifício, o sacerdote precisa participar. Sim, ele precisa participar pelo menos de parte. Aqui era parte queimada a Deus, parte oferecida a Deus, e parte era comida. Então, não era queimada no sacrifício, o animal precisava ser limpo, as entranhas, as fezes do animal, isso aí não era queimado. Diferente do holocausto, que era queimado inteiro. Amém? Recapitulando, holocausto sempre macho, sacrifício macho, em alguns casos fêmea, holocausto queimado inteiro, sacrifício não era queimado inteiro, o sacerdote precisava participar para que houvesse a expiação do pecado. Amém? Sacrifício nunca lavava os pés, holocausto sempre lavava os pés. Vamos olhar ali, Levítico capítulo 1, versículo 9. Porém, a sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isso queimará sobre o altar. O holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao... Por que cheiro suave? Por conta da gordura. Então, toda a oferta completa ela tinha que ter cheiro suave. O que dava cheiro suave? Ou o azeite ou a gordura. Por exemplo, experimenta pegar um alho e colocar na panela sem o óleo, sem a banha. Não vai dar muito tempo, vai ficar um cheiro ruim. Ou só o grão do arroz lá, sem óleo. Vai começar a queimar e vai cheirar mal. Agora, quando você adiciona o óleo ou a banha do porco lá, geralmente a banha é mais gostosa, hein? Sobe aquele cheiro que parece que já está pronto o almoço. Mas não, a mãe ou a esposa está só começando o preparo. Mas sobe aquele cheiro suave, aquele cheiro gostoso. Então, para Deus também, Deus não quer receber coisa queimada. Amém? Deus também quer receber algo com cheiro bom. Então, o sacerdote pegava esse holocausto e queimava, fazia como se fosse uma grelha, só que era de lenha, colocava as partes do animal ali, ele fatiava o animal e colocava tudo em ordem e colocava para queimar. Chegava a um certo ponto, onde ele já estava começando a queimar, o que ele fazia? Ele jogava parte daquele sangue em cima. Já viu o churrasqueiro ruim? Que ele assa a carne com uma garrafa d'água do lado? A carne precisa de fogo, ele joga água. Vai entender. Mas ele está tentando controlar. Mas faça o teste. Tem fogo lá. Você jogar um pouco de água, o que faz? Sobe a fumaça. Então é esse o objetivo de derramar o sangue na carne que está queimando. Que é para subir para Deus. Então, como ela tem a gordura, ela sobe com cheiro suave. A mistura da gordura com o sangue subir o cheiro suave. Amém? Como que nós conectamos esse detalhe do lavar os pés com a nova aliança? Vou responder só para você, só você. Você tem que lembrar do princípio. A sabedoria não está em quem responde, está nas perguntas. Já que só você perguntou, como que nós conectamos o lavar os pés na nova aliança?
Agora aumenta um pouquinho. Só assim. Levanta a mão vocês aqui e joga um pouco dessa unção para cá. Levanta a mão, joga unção. Como que nós conectamos o lavar os pés com a nova aliança? Tem parceiro. João capítulo 13. Até que você chegar lá, eu esqueci de falar uma coisa. Uma oferta valida a outra. Então não pode ter oferta de alimento onde não teve holocausto. E não pode ter sacrifício onde não teve oferta de alimentos. Então o ritual do dia do sacerdote, ninguém poderia ir lá fazer uma oferta de alimentos se não tivesse tido um holocausto primeiro. Então uma oferta valida a outra. Lembra disso aqui. Primeiro é uma, para depois a outra. Uma valida a outra. Uma anuncia que a outra virá. Amém? Guarda isso. Quem está em João capítulo 3? Está no versículo 1? Tem nada a ver, a partir do 3. Jesus sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e tomando uma toalha cingiu-se, colocou na cintura. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço, não sabes tu agora. É igual nós, não sabia até agora. Mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Ou se Jesus tivesse ouvido Pedro, não estava com um problemão. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Quem está aí? Como juntar? Como compreender? Por que Jesus não lavou os pés? Porque ele é o sacrifício. E por que ele lavou os pés dos discípulos? Porque Jesus provavelmente sabia que eles iam ser mortos pela pregação do Evangelho. Eles iam ser mártires. Para alguém falar, quem morreu pelos meus pecados foi Mateus, ou quem morreu pelos meus pecados foi Pedro, ou qualquer um dos discípulos, Jesus foi lá e lavou os pés. Dizendo, vocês vão morrer, mas não é pela expiação do pecado de ninguém. Pela expiação de pecados só eu. Então, vai dizer que já sabia que se tratava disso. Vai dizer. É uma oferta de devoção, de dedicação total a Deus. Quer ver? Lembra que eu falei que é uma oferta genérica? Que é basicamente o cara reconhece que ele é pecador, mas que mesmo assim ele está oferecendo o melhor que ele tem, demonstrando a Deus que ele vai ter uma vida de dedicação e devoção. Nós lavamos os pés? Sim ou não? Quem está aí? Não, mas como um rito religioso. O mestre já lavou seus pés? Então a gente está errado. Vamos lá, pega a bacia. Ó. Brincadeira. A galera tá interpretando meio errado, né? Tem pessoas que falam que é em honra, mas tem nada a ver, tem doutrina.
Jesus não está fazendo uma coisa aleatória. Daí as pessoas querem honrar alguém, daí chama lá para lavar os pés. Isso aí não tem como a gente, não tem base doutrinária para isso. Mas na fé nós temos algo que após a conversão nós fazemos um rito, que é onde a pessoa está deixando publicamente que ela vai viver uma vida em devoção e dedicada a Deus, e ela está reconhecendo que ela é pecadora, e ela está dizendo, a partir de agora, a minha vida, mesmo eu sendo um pecador, eu vou viver uma vida de dedicação e devoção a Deus. Como que é o nome disso? Batismo. Quem está aí? Então Jesus está anunciando aqui que todos morrerão, mas em holocausto. Nunca por expiação de pecado de ninguém. Jesus é o caminho para Deus. É o único caminho. O único e suficiente Salvador. Então não tem Maria, não tem Pedro, não tem João. O único que morreu por expiação dos pecados é Jesus. Quem está aí? O detalhe da passagem de Caim e Abel é que eles ofereceram uma oferta de alimentos e uma animal. Quem está aí? Caim levou de alimentos. Abel levou a oferta animal, após. Mas não pode ter oferta de alimentos se não tiver holocausto primeiro. Quem está aí? Por que eles não fizeram holocausto? Porque Deus fez. Deus fez o holocausto. Eles não foram cobertos com as peles do animal? No holocausto não é tirado as peles do animal cortado em tiras? Eu tenho comigo que esse animal pode ser o mesmo do começo do capítulo 2. Volta lá. Capítulo 2 do Gênesis. Assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o holocausto não é uma oferta de santificação? Santificação é o mesmo que dedicação. Devoção. Quem está aí? Eu tenho comigo que as peles desse animal sobraram. Ele já deixou reservado lá. Quem está aí? Se você for ver, holocausto. Depois a oferta de alimentos, 16, 17. Não foi Deus que proveu para eles comerem alimento que vem de Deus? Oferta de alimento. Quem está aí? Eles tinham só que sacrificar a árvore do conhecimento do bem e do mal. E não fizeram. Você está conseguindo ver a doutrina aí ou não? É só eu. Então eles não precisavam fazer o holocausto, Deus já havia feito. Sobrou para os seres humanos agora oferecer oferta de alimentos e sacrifício. Uma oferta valida a outra. Quem está aí? Estou fechando a introdução. Volta lá no Levítico. Capítulo 2 agora. Pegando um paralelo aqui, em o nosso batismo ser um indicativo do antigo holocausto, tendo que o holocausto é queimado inteiro. O holocausto é queimado
inteiro? As coisas boas? Por que o holocausto não é queimado parte? Porque Deus não quer esse seu coração. Ele não é açougueiro, nem cardiologista. Ele quer você por inteiro. Fica aí. No capítulo 2 de Levítico, nós temos as ofertas de alimento, que ela é composta por a pura farinha, o azeite e o suco puro da uva. Quem está aí? Então, o que o sacerdote fazia? Ele pegava essa oferta trazida pelas pessoas, pegava um punhado, colocava o azeite e colocava também ervas finas que faziam parte do incensário. E ele queimava a Deus no altar de incenso. Amém? E também com essa farinha ele fazia os pães da proposição, que era que alimentava o sacerdote e sua família também. Quem está aí? Que o sacerdote também precisava participar. No versículo 2, olha lá. Vamos ler o versículo 2. E atrará aos filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado de flor de farinha e do seu azeite com todo o seu incenso, e o sacerdote a queimará como tradução boa está escrito memorial. Se a tua tiver outra palavra, puxa uma seta e escreve memorial. Sobre o altar, a oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. Sempre o detalhe. Quem foi o animal oferecido como holocausto por Deus? No capítulo 2 de Gênesis. Qual é o animal? Abre aí Apocalipse 13. Eu não vou abrir. Era para vocês saberem de cor. Leia aí. Versículo 8. E adoraram a todos que habitam sobre a terra. Estes homens não estão escritos da vida do Cordeiro por morte de dedicação. Quem está aí? Cristo é o holocausto. Em Jesus. De Gênesis capítulo 2. Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Cordeiro morreu 2 vezes? Toda oferta morre 2 vezes. Primeiro no seu coração e depois no altar. Se você algum dia já entregou uma oferta e depois você ficou lembrando dela, Deus não recebeu. Tem que morrer no coração. Quem está aí? Cristo é oferta de alimentos? Olha o que o texto diz. E o sacerdote a queimará como? Tá na tua Bíblia ou não tá? Se não tá, você anotou, né? 1 Coríntios 11. Versículo 24. E tendo dado graças, o partiu disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isso, hein? Fazer isso, hein? Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberdes, hein? Quem está aí? Cristo
é holocausto e Cristo é oferta de alimentos ou manjares. Quem está aí? Esse é o meu corpo que é partido por vós. É por isso que o pão da ceia não tem fermento, porque é o corpo de Cristo. E o fermento na Bíblia é pecado. Então o pão da ceia não pode ter fermento. São poucas igrejas que têm esse zelo. Por quê? Quem participa do pão com fermento, o que eles estão fazendo? Estão participando do corpo de Barrabás. Estão participando do corpo de Barrabás, que foi solto. Porque na oferta de sacrifício, é bom lembrar que eram levados 2 animais. Um que seria sacrificado e outro que seria solto como expiação. Lembra que na apresentação de criança, está escrito que José e Maria levaram, na apresentação de Jesus, levaram 2 pombas? Abre lá, corrente. Lucas 2. Vamos ler do 22. E cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor. Todo macho que abrir a madre será consagrado ao Senhor. E para oferecer o sacrifício, segundo o disposto na lei do Senhor, 1 par de rolas ou 2 pombinhos. Se você ler lá em Levítico 12, versículo 8, você vai ver que quem tinha mais dinheiro levava uma pomba e um novilho. O novilho era o que seria sacrificado e a pomba seria solta. Quem tinha menos dinheiro levava um cordeiro, um animal menor. E quem era pobre levava 2 pombas. Uma para sacrificar e uma para soltar. Quem está aí? Por isso que no dia em que foram julgar Jesus, quem vocês escolhem? Jesus ou Barrabás? Porque eles iam soltar um. Estão conseguindo conectar? Volta lá. Vamos falar do Abel e do Caim agora. Concluindo a parte do holocausto, manjares e sacrifício, uma oferta anuncia a outra. Então Cristo é o holocausto, anunciando o quê? Que ele seria uma oferta de alimentos. Na ceia, ele é a oferta de alimentos, anunciando o quê? Que ele será o sacrifício. Por isso que após a ceia, ali ele não deixou ninguém lavar os pés. Quem participa, quem recebe o sacrifício é Deus e o sacerdote. Sim ou não? Sim ou não? Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Ele nos fez reis e... Então nós vamos participar. Lembra que a promessa que nós se sentaremos com Deus, com Cristo, no banquete? O sacrifício será entregue. Nós não recebemos o sacrifício foi levado até o tempo determinado. Por isso que a ceia é uma oferta em memorial. Não é em memória para a gente lembrar a morte, mas é para anunciar até que ele venha. Anunciar a vinda. Uma oferta valida a outra. Não pode ter oferta de alimento onde não teve holocausto, sim ou não? E não pode ter sacrifício, não pode receber o sacrifício onde não tem oferta de alimentos. Quem está aí? Então quem não ceia não vai participar do sacrifício. Não está apto. Quem não ceia não está apto para receber o sacrifício. Quando receberemos o sacrifício? No arrebatamento. Então quem não ceia não será arrebatado. E daí?
Por quê? Porque nos ensinaram que se pecou, não ceia. Então, na próxima ceia, não precisa nem trazer o pão e suco. Acho que na semana que vem, eu vou concluir essa parte aqui do Caim e do Abel e eu vou falar da ceia. Vou meditar sobre a ceia, para a gente entender o princípio. Depois a gente entra nos evangelhos na outra semana. Quem está aí? Eu vou concluir aqui a parte até o versículo 7. Mas antes disso, para o próximo módulo, eu vou dar uma missão para vocês. Aqueles irmãos que são mais próximos a você, que não estão vindo, você vai convidar ele para vir. Qual que é o critério para a pessoa não vir para o próximo módulo? Que é o evangelho completo. Se ela souber na ponta da alma a doutrina da salvação, ela não precisa vir. Agora, se ela tiver dúvida da doutrina de salvação, é obrigatório vir. Porque um crente tem que saber pelo menos a doutrina de salvação. Isso aqui não nem precisa todo mundo saber. É legal saber, pode dizer. Mas a doutrina da salvação, que é o que nós vamos falar no próximo módulo, todo cristão tem que saber. Quem está aí? Porque nós temos textos que falam, quem crê em mim tem a vida eterna, mas nós temos textos que falam, quem crer e for batizado tem a vida eterna. E nós temos o texto que diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Como entender? Salvação é passado, presente e futuro. Tem texto que fala que nós somos salvos, tem texto que fala que estamos sendo salvos, tem texto que fala que seremos salvos. Como você vai interpretar? Tem texto que fala que nós somos filhos de Deus porque cremos, tem texto que fala que nós somos filhos de Deus se formos guiados pelo Espírito de Deus. Se a pessoa souber explicar essas três questões, não precisa vir. Quem está aí? Vamos falar do Caim e do Abel, acho que eu concluí. Você conseguiu compreender mais ou menos aqui? Qualquer coisa você volta na aula, entra lá, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá um curtir, deixe seu comentário e compartilha. Compartilha em todos os grupos. Vamos lá? Você está em Gênesis, capítulo 4. Versículo 3. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Aqui agora você já consegue entender, eu já vi até comentário, eu não posso dizer que bíblico, mas comentário na internet, do pessoal dizendo, Deus não aceitou a oferta do Caim porque ele trouxe só fruta. Uma vez estava dando um estudo para pastores e obreiros online. Não vou falar da denominação, para não expor os irmãos. Um pastor perguntou no final da aula, eu achei que que os frutos da terra eram melancia, mamão. O que é o fruto da terra? Ah não, daí vocês me matam. O que é os frutos da terra, segundo a doutrina bíblica? Os cereais, o puro suco da uva, a farinha do trigo e o azeite. Quem está aí? No dia da ceia nós vamos tirar o pão e o suco da uva e trazer frutas. Quem está aí? E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua... Está olhando para o texto? O primogênito das suas ovelhas e da sua... Qual a necessidade do Abel trazer gordura? Se o animal já tem. O animal já tem. Por que ele levou? Porque ele sabia que a oferta de Caim estava incompleta. Caim levou só o feixe de trigo. E para ajudar o irmão, o que ele tinha para poder ajudar era a gordura.
O suco, provavelmente, ou ele não sabia fazer, ou ele não sabia colher. Quem está aí? E atentou o Senhor Deus para Abel e para a sua, mas para Caim e para a sua oferta não atentou o Senhor. E irou-se Caim fortemente e descaiu o semblante. Olhe para cá. O interesse de Deus não estava na oferta. Estava em quem estava ofertando. E atentou o Senhor para Abel. E depois para a oferta. E não atentou o Senhor para Caim e sua oferta. Por quê? A oferta revela o que você tem no coração. Que se a oferta só fosse a questão da oferta estar errada, Deus podia falar para Caim, está errado, volta e busca outra. Mas se Deus falasse, eu não gostei dessa, busca outra, Caim ia trazer de novo incompleto. Porque está revelando o coração dele. O coração dele tinha maldade. Ele não era completo. E a oferta só revelou que ele não era íntegro diante de Deus. Abel era íntegro. O que é íntegro? Inteiro. O holocausto tem que ser inteiro. Quando nós entregamos nossa vida para Deus, não tem que ser de forma inteira. Quer ser aceito por Deus? Seja íntegro, seja inteiro. Quem aí? Está esperando o que para entregar a tua vida por inteira para Deus? Quer ser rejeitado igual Caim? Quem está aí? Mas para Caim e para a sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente, descaiu do semblante. E o Senhor disse a Caim, por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem a condição estava na mão de quem? Ele era mal por culpa de Deus? Estava na mão dele. Se bem fizeres, não é nem se fizeres o certo. Que nós só fazemos as coisas erradas por causa da maldade do nosso coração. Que nós externamos revela o que tem dentro. O interesse de Deus não está com o que você acerta ou erra fora, diante dos olhos dos homens. O interesse para Deus se o seu coração é bom ou é mau. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E sobre ti será o seu desejo. Mas sobre ele deves dominar. E me dá 5 minutos. Oi? Eu preciso de 5 minutos de cada um. Vai se falar do sangue, lembra? Eu tenho que explicar do sangue. Verso 8. E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel, e o matou. E disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Quem está aí? Anota aí, o sangue tem 3 funções na Bíblia. Como toda doutrina dessas elementares, toda doutrina de redenção, ela é fracionada em 3. Então, o sangue na Bíblia tem 3 funções. O sangue justifica,
O sangue clama. Não, o sangue paga e o sangue clama. Essa é a ordem. Justifica, paga e clama. Quando que o sangue justifica? Quando o sacerdote pegava a bacia com o sangue, enchia os chifres e cruzava de uma ponta a outra. Pensa que 4 pontas. Então ele cruzava com o dedo polegar. Esse é o sangue que justifica. Lembra que eu já expliquei? Quando alguém levantava uma calúnia, a pessoa ia e agarrava no chifre da justificação para ser julgado. O sangue que paga é que o sacerdote pegava esse mesmo sangue nessa vasilha e ele aspergia 2 vezes nas laterais do altar de holocausto. Ele começava no norte, vinha no oeste, sentido anti-horário, sul e leste. Ele pegava o sangue e aspergia na lateral do altar 2 vezes. Esse é o sangue que paga. Esse sangue que é aspergido aqui, ele escorria e tocava na terra. Quando ele toca na terra, ele clama. Quem está aí? Sangue justifica, paga e clama. Eu estava aprendendo, eu ia com a minha avó, eles pegavam, a gente entrava, eles faziam as pedras, eles pegavam a matinha e as aspergiam água. Eles não iam escutar que a gente não ia pegar, mas era com água. Geralmente ensinava tudo. E eles pegavam um giz, tipo aquele que passa no campo da sinuca, e eles passavam dentro do polegar e faziam os pés e as mãos O diabo ele nunca vem enganar com algo totalmente contrário. Ele usa fragmentos da verdade para distorcer, para enganar as pessoas. Então ele nunca vem escancarado. Então, por isso que a gente, se não tem esse domínio da doutrina bíblica, você cai em qualquer conta. É igual aquilo que eu falei alguns dias atrás. Deus, todo mundo tem um Deus. Mas e Deus, o Senhor? O que é o Senhor? Aquele que eu me entrego por inteiro, entrego minha vida, me submeto e vivo minha vida para conhecê-lo. Amém? Hebreus capítulo 11, versículo 4. Hebreus 11, versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que o Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Sangue de Abel fala até hoje. Ele clama até hoje. E esse sangue de Abel, ele clama. Ele reclama os dons. Vou só dar uma pincelada. Mas como assim que ele reclama os dons? Basicamente, tudo que Abel tinha agora seria de Caim. Então o sangue de Abel reclama esses dons. As dádivas de Abel. Dizendo, como assim? Caim me matou e vai ficar com tudo que é meu. É por isso que Deus o lança fora e dá um novo filho para Adão e Eva.
A segunda coisa que esse sangue clama, ele não clama contra, ele clama a favor, justificando. Olha a oferta do Caim. Trigo, a gordura a mais que o Abel levou. O que faltava? A libação. Quando ele mata Abel, o sangue escorre, toca na terra e clama. Completou a oferta, foi aceito. Por isso que Deus vem para ele. Por isso que Deus vem conversar com ele. Ele está justificado diante de Deus. Abre ali em Hebreus capítulo 12. Hebreus 12, 18. Quem está comigo? Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao zunido da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado, ou passado com um dardo. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e o Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Quem está aí? O que o autor dos Hebreus está falando? O sangue de Abel clama por um Caim. O sangue de Cristo clama melhor, porque ele clama por todos os Caíns. Quem está aí? Era necessário Cristo ter a morte de cruz. Que o sangue derramado precisava tocar a terra. Jesus não foi crucificado dentro do templo. Foi fora da cidade. Sacrifício. Quem está aí? Mais um versículo? Romanos 5. Versículo 9. Romanos 5, versículo 9. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu... Conseguiu entender o texto agora? Justificação, a ligação com o sangue. Seremos por ele salvos da ira, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual agora alcançamos a reconciliação. Levítico 3, sacrifício pacífico. Sacrifício de paz. Ou seja, o sacrifício é para reconciliação. Romanos 5. Está na tua Bíblia ou não está? Chega por hoje. Você podia falar, estava esperando. Chega por hoje. Semana que vem a gente conclui, senão vai ficar muito tarde.
Cristo é o holocausto, Cristo é a oferta de alimentos, Cristo é o sacrifício. Irmão, se eu pudesse tirar um raio-x para vocês, eu não sou muito de expressões, mas se eu pudesse tirar um raio-x da minha alma e mostrar para vocês o quanto eu amo a palavra de Deus, o quanto essas coisas fazem meu coração ferver, porque você vai de Gênesis a Apocalipse, está tudo aqui. A gente não usa nenhum livrinho, nenhuma revistinha de nenhuma convenção de nada. É a Bíblia. Está tudo aqui. A doutrina não falha. O desejo do meu coração é que teu coração queime tanto quanto o meu. Por amor à doutrina. Amém? Que nós possamos ser a 10. Que se entregam por inteiro. E que, se possível, ainda tenta ajudar o irmão naquilo que falta. Geralmente, a nossa vocação ela se revela ou ela se mostra quando a gente vê que o nosso irmão tem alguma falta. O significado do nome Caim é adquirido. O significado do nome Abel é pastos verdes ou verdejantes ou ovelha. A vocação de Abel era seu sacrifício em favor de Caim. Lá no Gênesis 3, versículo 10. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade, que é que possa ser perdoada. Deus estava dando a sentença. Deus não falou que ele ia ser jogado fora da presença, só falou que a terra ia ser maldita, ele ia ter mais trabalho e menos força. Essa era a sentença. Deus não estava condenando. Caim olhou para Deus e falou: maior é o meu pecado do que o teu poder de perdoar. Eis que hoje me lança da tua face. Ó, ele está pedindo. A condenação que Deus deu não é suficiente. Eu vou me dar a condenação. Eis que hoje me lanço da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse: portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim. Redenção, ninguém vai tocar em Caim. Para que o não ferisse qualquer que o achasse. Não sei. O que é fato aqui? O que nós podemos aprender com a Bíblia? É que ninguém é condenado pelos pecados que comete. O sacrifício de Jesus está à disposição para todos que assumirem seus pecados, confessarem seus erros. Caim não saiu da face do Senhor porque Deus o rejeitou. Saiu da face do Senhor porque ele não creu que Deus tinha poder suficiente para perdoar. Aqui está a base do Evangelho. Ninguém vai para o inferno pelos pecados que comete, mas pelo perdão que recusa. Agora é hora de você pegar seu celular, contar assim, ó, seguir o exemplo do pastor Thiago. Hashtag, marcar a igreja, marcar eu. Daí você coloca lá: ninguém vai para o inferno pelos pecados que cometem, mas pelo perdão que recusa. Quem está aí?
Um detalhe que talvez ninguém notou, o formato do tabernáculo. O nosso templo de hoje é igual ao tabernáculo de Moisés, ao templo de Davi, templo de Salomão. Nós temos o altar, a arca. Nós temos o candelabro. Nós temos a mesa dos pães. Nós temos o altar de holocausto. Vamos mobiliar a igreja. Calma. É que você não entendeu. Deus não habita em templos feitos por mão de homens. O que você não entendeu é que é corpo, alma, espírito. O templo é você. O tabernáculo é você. Mesa dos pães, a ceia. Candelabro, os 7 Espíritos de Deus. É o fogo do Espírito. O holocausto é o batismo, quando entregamos nossa vida por inteiro para Deus. E o Santo dos Santos é Deus habitando em mim. Aleluia. O incensário, nós somos o perfume de Cristo. Quem está aí? Fica de pé. Hashtag quem não veio. Agora, depois disso aqui que nós falamos, lê com calma e de forma pausada tudo que você aprendeu aqui, o Hebreus capítulo 9, que a gente leu no meio. Lê pausado e vai entendendo tudo. Você vai ver que todos os elementos do que nós falamos, o autor dos Hebreus está dizendo, se cumpriu aqui. O sangue de Jesus clama por todos os Caíns, é por isso que lá no capítulo 10 de Hebreus, o autor vai dizer, já não restam mais sacrifícios pelo pecado, porque o de Cristo é suficiente. Quem está aí? Vamos agradecer ao Senhor? Luan, puxa mais para o meio lá, o ofertório, não é? Depois da oração, cada um pode entregar sua oferta por inteira, conforme sentiu no seu coração, não por necessidade. Amém? Quem está aí? Tem que pegar lá em cima, acho, a caixinha. Vamos orar? Léo, pode finalizar ali para nós. Vamos agradecer a Deus, então, e você